O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Que queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábola às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os cefeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que nós estamos no meio do joio, que nós estamos no meio de uma sociedade onde há muita divisão, onde há muita contradição, mas nós devemos estar esperançosos de que aqueles que provocam divisões, contradições, também sejam convertidos a Jesus, também venham fazer parte da história
e da ressurreição de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus conta aqui, não é, algumas parábolas, algumas histórias que ele vai aí, não é, tirando do cotidiano daquele povo, aquele povo que mexia com agricultura, com plantação de trigo, não é, para dizer que ali, não é, no meio do trigo também nasce o joio, para dizer que no meio daqueles homens e mulheres que seguem a Jesus, tem aqueles que são contra os ensinamentos de Jesus. E não é para exterminá-los. Jesus tem paciência. Jesus espera a conversão. Jesus espera que aquele trigo, que aquele joio se transforme em trigo. Que aqueles que estão aí no caminho errado voltem para Jesus. A parábola quer nos chamar a atenção, meus queridos, de não querer ficar apontando o dedo, de não querer ficar julgando os outros, ou de não achar, ou de querer achar que já estamos salvos, porque nós seguimos a Jesus, porque nós vivemos segundo os mandamentos de Deus. Olha, meu querido irmão, irmã, nós precisamos estender a mão, nós precisamos ir ao encontro daquele que é como um joio no meio de nós e fazê-lo se converter e fazê-lo voltar para Jesus enquanto ainda é tempo. Jesus vai contar aqui, não é, mais duas parábolas, por exemplo, a parábola do fermento, o fermento que quando misturado na massa, ele vai levedar toda a massa, ele vai, não é, promover ali, vamos dizer assim, um bolo delicioso, para dizer para nós, meus queridos, que nós precisamos ser fermento no meio da massa, que nós precisamos evangelizar, catequizar, não ter medo de ir ao encontro daqueles que estão afastados de Deus. Nós precisamos ser este fermento que tenha a capacidade de evangelizar, de catequizar, de fazer voltar para Jesus aqueles que se afastaram. É missão nossa, meu querido irmão e irmã, fazer com que o mundo se torne um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, um mundo mais cristão. Então, vamos juntos, sem julgar aquele que está errado, sem julgar aquele que está no caminho que leva à perdição. Vamos ajudá-los, batizados que somos, é missão nossa ser profeta, sacerdote e rei para aqueles que estão desviados no caminho. Como batizados, é missão nossa ser trigo de qualidade no meio do joio, para atrair esses que estão afastados para Jesus. É missão nossa ser esse fermento no meio da massa. É missão nossa evangelizar e catequizar, e que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos, meus queridos, ser fermento no meio da massa, para que no final nós sejamos separados do joio e junto com aqueles que aderiram ao nosso convite, nós possamos então subir aos céus e gozar da felicidade junto de Deus. Que assim seja. Amém.